E quais são as suas ideias, como, digamos, como é que eu vou te apresentar como uma juíza conservadora? O que defende uma juíza conservadora? Bom, o que defende uma juíza conservadora? Pelo menos, vamos começar aqui. A ideia, por exemplo, do ativismo judicial, que é, inclusive, aquele vídeo que você viu, eu faço bastante palestras, escrevo sobre esse tema, ativismo. Te convidam muito para vários eventos, né, para falar sobre esse tema especificamente. É um tema que, pelo menos sob a ótica conservadora, é um tema que nos é muito caro. O que acontece? Aqui no Brasil, e me parece que não é um movimento apenas brasileiro, me parece que isso está acontecendo no mundo inteiro, o Poder Judiciário ele está extrapolando das suas funções, ou seja, está extrapolando o limite da lei e o limite da Constituição para proferir os seus julgamentos, para aplicar suas preferências pessoais. É claro que o ativismo ele pode acontecer para o lado ou para o outro, para o conservadorismo ou para o progressismo. Mas o que a gente tem visto hoje são as nossas leis e a nossa Constituição mesmo sendo deturpada em prol de posicionamentos progressistas. Então isso é o ativismo judicial, é quando o juiz ele vai além do que está escrito na lei para aplicar as suas posições, as suas ideias pessoais. A gente pode dar uns exemplos? Podemos dar exemplos. Temos vários exemplos que já vem acontecendo já há muitos anos no Brasil. Começou a chamar a minha atenção essa questão do ativismo. Na época eu nem conhecia essa expressão ativismo judicial, 2006. Foi um julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro que me deu aquele estalo no sentido de que tinha alguma coisa errada. Nós temos a lei de crimes hediondos. Sim. Né? E naquele ano, em 2006, houve um julgamento no STF, era até outra composição no STF, não era essa, que julgou um trechinho dessa lei inconstitucional. E o que dizia esse trechinho que foi julgado inconstitucional? Dizia que a pessoa que eventualmente tivesse sido condenada por um crime hediondo, ela cumpriria toda a sua pena em regime fechado. É o que a gente chamava de regime integralmente fechado, ou seja, vai ficar atrás das grades. Se foi condenada a 5 anos, vai ficar 5 anos atrás das grades, sem direito à progressão de regime. Ou seja, nada de semi-aberto e aberto, não vai progredir, vai ficar atrás das grades os 5 anos. Isso é o regime integralmente fechado. Veio o STF, não gostou dessa lei, aplicou o seu entendimento pessoal, disse que esse trechinho do integralmente fechado é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Ele estava querendo dizer o quê, o STF? Que, no caso, deveria ser observado caso a caso. Fulano, a pessoa, fulano de tal, esse vai ter direito a progredir para o semiaberto ou aberto. Não, esse aqui não. O cicrano, esse aqui não, esse aqui, de repente, é mais conveniente ele ficar atrás das grades os 5 anos e tal. Vai ter que ser analisado individualmente, caso a caso, o caso concreto, que a gente chama de caso concreto. E, com isso, esse trechinho da lei foi considerado inconstitucional. O que me chamou a atenção? Eu pensei o seguinte, quem é que faz as leis? No caso, as leis federais são feitas pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Então, são os nossos legisladores, eles fazem as leis. Então, o Poder Judiciário não faz lei. O Poder Judiciário aplica a lei que o outro poder, o Poder Legislativo, está fazendo. É verdade. Então, o juiz ele não faz lei nenhuma. Ele tem que aplicar a lei, goste ou não goste. Muitas vezes eu, por exemplo, sou obrigada a aplicar leis que eu não gosto. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não gosto dessa lei, eu acho ela totalmente equivocada. Mas eu a aplico do jeito que ela está escrita. Porque eu entendo que não cabe ao juiz aplicar seu entendimento pessoal. Eu não sou legisladora. Eu não me candidatei, ninguém votou em mim na urna eletrônica. Eu fiz concurso para aplicar a lei como ela está escrita. Goste eu dela ou não. Então, ali o que aconteceu? O Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, não gostou daquela lei e pegou um legislou, pegou um princípio, os princípios, eles são muito utilizados hoje em dia para o ativismo judicial, porque você pega um princípio, você não violou o princípio tal, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que eu chamo de vala comum dos princípios. Se você não gostou, o juiz não gostou de uma lei, basta ele dizer que aquela lei violou o princípio da dignidade da pessoa humana e julga aquele trechinho da lei inconstitucional.
Então é muito fácil hoje em dia para o juiz se valer de um princípio para negar vigência a uma determinada lei da qual ele não gostou. E isso aconteceu nessa época. Eu achei, eu não concordei com essa decisão, achei que foi uma decisão ativista. Eu acho que é o legislador que tem que decidir. Se o legislador entende que aquele tipo de crime, no caso os hediondos, os criminosos hediondos merecem ficar em regime integralmente fechado, que fiquem. Foi o legislador que foi votado na urna eletrônica, foi o legislador que foi eleito para fazer isso, e não o Poder Judiciário. Então, a partir de então, eu passei a observar vários casos que eu considerei de ativismo nefasto. E o ativismo, pelo menos no direito, ele sempre foi visto como algo bom. Inclusive, a própria palavra ativismo é uma palavra que tem uma conotação boa. Positiva. Positiva. Ah, fulano é um ativista, ou seja, ele é proativo, ele é pra frentex. Então, a gente já parte do pressuposto de que isso é uma coisa boa. Eles já começam ganhando na linguagem, né? Essa guerra léxica, eles se utilizam muito da linguagem para já partir de um ponto favorável para eles. E isso aí eles sabem fazer muito bem. Essa palavra ativismo tem uma conotação muito boa. Então, no direito é visto como algo bom. É visto como, o direito, o juiz, ele não deve se ater à letra fria da lei. Ele deve interpretar... Porque, olha que discurso sedutor. Quem é que pode ser contra isso? Então, você é facilmente seduzido. O jovem universitário, ele é facilmente seduzido por esse discurso. O juiz não deve se ater à letra fria da lei. O juiz, ele deve ter um coração, ele deve ter sentimentos. Então, ele deve dar interpretações. E nessa de interpretar, ele lança ali o seu posicionamento pessoal e joga a lei para escanteio. Então é muito perigoso essa questão do ativismo, é uma questão perigosa, amigo.